O príncipe Harry nasceu num contexto em que comparações com outros parentes era inevitável, né? Até mesmo o rei Charles passou por isso também, e foi ainda mais intenso no caso dele, porque ele tinha outros irmãos. Agora que os dois filhos de Charles e Diana estão mais velhos e já têm personalidades mais definidas também, fica claro assim que não faz muito sentido, né? Na verdade não faz sentido nenhum ficar comparando os dois, porque eles são completamente diferentes. Mas então, de quem que o Harry puxou essa personalidade? Qual outro membro será que da monarquia inglesa teve atitudes assim, talvez parecidas, hein? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Quando ele era criança, o príncipe Harry, ele tinha uma personalidade assim completamente diferente do que ele tem hoje, né? Quando a gente pega para ver os vídeos. Na verdade, ele mudou muito assim ao longo da vida, se comportando até de maneira bem extrema, né? Em cada fase de crescimento. Durante a infância, o Harry, ele era até chamado pela princesa Diana de Harry bonzinho, né? Ou Good King Harry, ou Harry Bom Rei, né, em tradução livre. O jornalista especialista em monarquia, né, que se chama Charles Ray, ele afirma que a princesa Diana, ela inclusive acreditava muito que o caçula dela, né, que era o Harry, seria uma opção melhor ao trono por alguns motivos. O primeiro deles era que alguns traços da personalidade do William deixavam a Diana um pouco nervosa lá na época. Segundo a biógrafa Angela Levin, no livro que ela tem, que se chama Harry, Conversas com o Príncipe, o William tinha uma hesitação quanto ao futuro, né, que deixava aí a mãe bastante preocupada, abre aspas. A aparente capacidade do Harry em lidar com as coisas, sua facilidade com as pessoas e seu entusiasmo geral levavam Diana a achar que ele lidaria melhor com o cargo de rei do que o príncipe William. A própria Diana disse: William não quer ser rei, e isso me preocupa. Ele não quer ter cada passo seu vigiado, fecha aspas. Vale lembrar também que ela falou isso aí quando, né, obviamente, o príncipe William estava na adolescência, né? Ela deu o apelido, inclusive, de Bom Rei para que o Harry até não se sentisse menos importante, né, dentro da família. E é engraçado até que é exatamente como ele se sente atualmente, né? Inclusive colocou o nome do livro dele de O Que Sobra, né, que em inglês seria Spare. Analisando o comportamento também, né, o comportamento público do Harry, na maior parte da adolescência e da vida adulta também, ele tinha muitos traços da mãe, né? Talvez tenha sido até uma coisa assim natural que ele herdou mesmo da convivência com ela, ou pode ser também que ele tenha começado a agir assim depois que ela faleceu, né, numa tentativa talvez de fazer como ela fazia, né, para poder deixar essa imagem aí sempre viva, né, usou mesmo como um exemplo. Numa entrevista que ele deu em 2006, né, ao lado do, na época, príncipe Charles e também do príncipe William, né, por exemplo, ele parecia ser mais tímido e uma pessoa pouco confiante, né, tal como também era a princesa Diana, que era conhecida por ser um pouco mais introvertida. Para o treinador de voz da Diana, que se chama Stuart Pearce, não há dúvida alguma, né, de que o Harry realmente puxou muito a mãe dele, especialmente esse jeito mais espontâneo que ele tem, abre aspas. O Harry, em termos de impetuosidade, é a Diana. Em termos de suas explosões intuitivas e energia, é o que mais se parece com ela. Suponho que William ligeiramente se pareça com ela do ponto de vista externo, mas o Harry incorpora a personalidade apaixonada da mãe. Ele ama a vida e se diverte, fecha aspas. É claro que tudo isso também é uma descrição mais próxima do que o Harry representa na juventude, né? Representava, na verdade, né? Quando ele era um mero príncipe rebelde que gostava de sair, fazer coisas não muito tradicionais, aos olhos da monarquia, pelo menos. Claro que a Diana não chegou ao ponto, né, de ser vista segurando as joias da coroa lá em Las Vegas, nesse quesito aí ela foi superada pelo Harry. O Stuart Pearce, ele disse também numa entrevista de 2021 ao portal Us Weekly, que na época ele achava que o Harry seguiria, né, os passos da mãe, talvez na busca por um certo equilíbrio na vida dele, e que ele tinha escolhido sair da monarquia para poder encontrar a própria voz. Isso nas palavras do Stuart. Há também quem diga que essa treta eterna entre William e Harry seja fruto das diferenças entre os dois, né? Porque enquanto o Harry tem essa coisa do rebelde sem causa,
tá sempre em guerra, né, com a imprensa. O William, ele é mais na dele, né? É assim como o pai também, né, o escorpião Carluxo, ele acha que o dever vai vir, né, deve vir, na verdade, sempre antes das emoções. Tem outras atitudes que também fazem a gente lembrar muito, assim, a princesa Diana, né? Seja para quem acompanhou a história nos anos 90, ou 80, 90, tanto para quem assistiu The Crown também, que é uma coisa mais atual, né? Mas é nítido que a Diana gostava de quebrar aí os protocolos. Por exemplo, no casamento do príncipe Harry, ele chamou William para ser padrinho, fazendo com que o próprio William deixasse um compromisso oficial que ele tinha, né, como presidente da associação de futebol. Ele não pôde ir para poder ir no casamento. Já a Diana escolheu o próprio anel no casamento e escreveu também os próprios votos com um viés bem feminista assim para aquela época. Ainda no casamento do Harry, algumas especialistas associaram também alguns gestos e algumas expressões, né, que lembravam muito a Diana, né? Aliás, eu falei rapidinho aqui sobre a relação com a imprensa, mas essa talvez seja uma das semelhanças, eu acho que mais fortes que os dois têm, né? Eles foram colocados em situações bem semelhantes também, né? A Diana, por exemplo, não era a herdeira do trono, a protagonista da história, né? Quem era o Charles, e o Harry também não tinha que se preocupar em ser, né, o futuro rei, porque isso era uma função, né, que não era dele, era a função do príncipe William. Isso dava também para os dois mais tempo e liberdade para poder fazer outras atividades e se expor, né, de uma outra forma também menos séria. Eles escolheram fazer filantropia, serviço social, entre outras atividades, mas mesmo sem o direito ao trono, onde quer que eles fossem, a imprensa estava ali atrás, porque eles realmente serviam o entretenimento. No geral, acho que tanto o Harry quanto a Diana viveram uma espécie de guerra contra os perseguidores também. No livro que sobra, o Harry até fala que os relacionamentos com as ex-namoradas dele todos acabaram porque elas não queriam essa vida, e aí ele entendia também o lado delas, né, óbvio. Por outro lado, enquanto eles não estavam nessa briga de gato e rato, o Harry herdou também da mãe o fato de ser linguarudo durante algumas entrevistas, né? Os dois eles foram para lá de honestos algumas vezes, até revelando coisas assim extremamente pessoais. Na verdade, esse livro aí do Harry, minha opinião, ele ultrapassa todos os limites possíveis e aceitáveis sobre a própria intimidade, né? O curioso é que o Harry, ele não tomou essas características para si, né? E ele acha que a esposa dele, né, como isso diz no Tretas como Princesa Pinóquio, é que lembra muito a mãe dele. Ele até fala isso na série lá da Netflix, né? Harry e Meghan, abre aspas. Muitas coisas da Meghan e do jeito dela são similares à minha mãe. Ela tem a mesma compaixão e a mesma empatia. Ela tem a mesma confiança. Ela tem esse calor. Fecha aspas, mas não é todo mundo que concorda aí com essa afirmação, não. Alguns especialistas apontam que a Meghan mudou o Harry completamente, o que não é exatamente uma novidade também, né? Ele sempre foi meio sem noção, isso aí todo mundo já sabia, né? Meio tiozão do pavê. Parecia uma pessoa bem descontraída, mas as coisas mudaram bastante desde o casamento. Ele ficou uma pessoa mais irritada. Nessa série da Netflix, eles tiram sarro também da cara de um monte de gente, o que não era uma coisa que o Harry costumava fazer, não. Pelo menos não abertamente. Tem uma cena lá, inclusive, quando ela começa a falar dos Royals Experts, né? Que ela fala assim, o que é esse negócio de especialista em família real? Que bobeira é essa? E aí ele fica até meio sem graça assim, na hora de responder, né? Porque obviamente faz parte da história dele. Agora, quando se trata de aparência, a internet ela tá obcecada com as comparações aí do Harry com o príncipe Philip. Ele realmente herdou traços da família do avô, mas muitas fotos comparando o Harry com o príncipe Philip, né? Quando o príncipe Philip tinha a mesma idade, mostram que os dois realmente têm muito mais em comum do que a gente imaginava. Mas eu quero saber de você, qual que é seu palpite, hein? De quem que você acha que o príncipe Harry puxou esse jeito aí descompromissado, né, digamos assim. E a aparência, hein? Deixa aí nos comentários. Será que ele puxou mais o príncipe Philip? Será que ele puxou mais a princesa Diana? O que você acha? Deixa aí. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe também com seus amigos e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.